boa noite a todos. Ih, não ouvi, gente. Boa noite. Aí, eu gosto de ouvir o público presente na casa. Boa noite a você que está no YouTube nos acompanhando. Essa é uma reunião pública híbrida. Tem público na casa que não está com preguiça, que tirou o pijama, que veio para cá. Rua Mena Barreto, 110, Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Boa noite a você no YouTube, que todos nós possamos ter uma noite de muita tranquilidade, de muita amorosidade, de muito companheirismo. Para dar início à nossa reunião, eu vou fazer a leitura de uma página que é do livro A Caminho da Luz, psicografia de Emmanuel e o médium é Chico Xavier. O capítulo se chama O Cristo Inconfundível e nos diz o seguinte: Jesus assinala a sua passagem pela terra com selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas palavras e advertências estão impregnadas pelo perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com estes elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios, respeitando as leis do mundo, aludindo à esfinge de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com suas lições na praça pública, em frente às criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Essa é a nossa linda página que Emmanuel nos presenteia falando da figura do Mestre, do exemplo de vida que ele nos deu. Não há um único gesto de Jesus que não seja um gesto de amor, carinho, compaixão e misericórdia. E assim, nós vamos abaixar aqui um pouquinho a luz. Isso. Nesse momento a gente deixa um pouco aqueles quefazeres lá fora, respira pelo nariz, solta pela boca, é devagar, tá? É uma troca que a gente faz. Tudo que não me serve mais fica em suspenso nesse momento do lado de fora. Aqui dentro, neste momento, na casa espírita, no seu lar, no seu quarto, você no seu celular, reunido com sua família ou sozinho, não importa. Nós vamos fazer a troca do que nos dói, para respirar com fé, com esperança, com muita amorosidade no coração. E unidos nós vamos conversar com o nosso querido Mestre. Jesus, Mestre amigo, nós te agradecemos a oportunidade dessa encarnação, a oportunidade de conhecer um pouco da tua vida na Terra, como homem, como filho do homem, através dos muitos diários escritos por outros homens
que tiveram a chance de conviver com o Senhor e nos legaram seus diários. Nós pedimos, Senhor, que o nosso coração possa ser amor em ação, que as tuas palavras em parábolas, em conversas, em curas, em gestos, seja sempre o nosso espelho e nosso guia de amorosidade conosco, com o próximo e com Deus. Hoje nós vamos receber com muito carinho um querido amigo, Donato Lages, e nós pedimos a essa espiritualidade maior e aos que nos assistem luzes de amor, corações abertos, ouvidos de ouvir, para o nosso querido amigo que vem compartilhar conosco os seus estudos. Fica conosco, Senhor, nos acompanha agora e sempre, graças a Deus. Vamos acender essa luz aqui, né? Amigos queridos, é com uma alegria imensa que eu trago um queridão do meu coração. Donato Lages vai falar com a gente hoje sobre o cristianismo primitivo. Já foi meu coordenador de estudo sistematizado. Há algum tempo, tá? A gente não vai contar quanto tempo, não, né? Não, hipótese alguma. Esse é segredo nosso. Mas no tempo que minha memória era melhor. Querido, obrigado pela paciência, pelo convite, tá? Alegria de ver, tá uma saudade dele. Obrigado. Bom, meus caros, boa noite a vocês que estão aqui, boa noite a vocês que estão aí, né? Obrigado pelo convite de compartilhar o pouquíssimo que eu sei sobre alguns assuntos pontuais. Primeiro, eu preciso deixar claro que a partir da página de hoje, praticamente resumiu completamente a minha fala. E já podemos ir tomar o café, acabou tudo e vamos para casa agora, porque a página foi ótima, encaixou perfeitamente no tema. E eu faço até o convite para vocês que já leram e alguma vez debateram ou não este livro A Caminho da Luz, ele não pode nem deve ficar guardado nas prateleiras escuras, vazias, empoeiradas. Precisa ser lido, relido, analisado, porque é um hino de mudanças, de esperança, de entender que as leis divinas estão lá, esperando para serem reveladas, para serem descobertas, e que nada, em absolutamente nada, impede o progresso. Às vezes, nos momentos mais difíceis, mais complicados da humanidade, onde acreditava-se que estava tudo vazio e desesperançoso, lá estavam as leis divinas, empurrando, sussurrando mudanças. E este livro, ele nos fala sobre isso. Faz um apanhado histórico, geográfico, político, pontualmente, da história humana, e sempre nos convida a refletir, a trazer para a nossa vida, para a nossa história, as dificuldades que vivenciamos. E que naqueles momentos mais difíceis, lá está o convite, né, para nós termos a coragem de mudarmos, de ver um pouco mais daquele mundinho do umbigo de nossas realidades pequenas, sabendo que o meigo Rabi espera por nós, pacientemente, há muitos milênios, na construção individual que passa pelo coletivo, né, de algo maior, da luz interna, que por enquanto ainda é igual um pirilampo, mas está lá, esperando espargir mais luz, em palavras, em gestos e em pensamentos. Pois bem, já deu para notar que, pelo meu sotaque, que eu daqui não sou, né? Que coisa boa a gente não perde. Eu sempre gosto de falar isso. Eu sou lá de Recife e algo muito interessante, porque o estudo da semana passada foi brilhante. Aproveito aqui em público e falo, Suzy, adorei, muito bem posto e colocado, muito bem amarrado, né? Eu fico muito feliz com isso, com minha pequena atuação alguns tempos atrás, né? É muito bom
observar a sua desenvoltura sobre isso. Vocês, mulheres, têm capacidades bem mais longe do que nós, né? Nós, o sexo frágil, somos nós homens. Pois bem, é interessante da tua fala da semana passada sobre os judeus, e eu, de Recife, não poderia deixar de pontuar que foi a primeira cidade na América que teve a sinagoga judaica, né, que fica lá na rua de Bom Jesus, né, antiga Rua dos Judeus, Rua do Bom Pastor. E se eu fosse vocês um dia, quando for possível, entre um frevo e o outro, desse uma paradinha e apreciasse a Rua de Bom Jesus, que foi até escolhida, diga-se passagem, nos últimos 2, 3, 4 anos, como uma das ruas mais bonitas do mundo. Tem umas palmeiras bonitas, tem um casario antigo todo colorido, né, uma rua de paralelepípedo antigo, muito bonito. Enfim, para nós recifenses, nós acreditamos que sempre somos o umbigo do mundo, né? Somos melhores que Roma, né? Isso é um dos defeitos dos recifenses. Temos o maior shopping, temos o maior comércio, e também temos que ter a melhor rua, né? A mais bonita. E lá está a Rua do Bom Jesus com a primeira sinagoga. A sinagoga essa que veio, diga-se passagem, com a possibilidade, com a facilidade, né, dos holandeses, do príncipe Maurício de Nassau, em abraçar os judeus, né? Que vinham há muito tempo, desde as perseguições na Península Ibérica, quando da problemática de herança do rei hispânico. Então, as perseguições dos judeus saíram para Portugal, de Portugal foram até a Holanda, né, por causa da Inquisição. E lá na Holanda, uma vez assumindo o controle da até então região mais importante e rica da América, que seria a região de Recife, Olinda, Recife, por causa da cana-de-açúcar, eles possibilitaram que os judeus, com seu tino comercial e com seu network próprio, né, pudesse facilitar as trocas comerciais naquela região e, para isso, favoreceram que eles fizessem a primeira sinagoga. Anos mais tarde, com a expulsão dos holandeses do Brasil, alguns que se converteram em cristãos novos ainda na colônia, outros foram mandados embora para a Jamaica e outros de lá partiram ainda mais e fundaram a cidade de Nova Amsterdã, que nós conhecemos hoje em dia como a Big Apple, né? Nova York. Né? Então, há uma ligação muito forte em tudo isso. E por que eu estou falando isso? Por um motivo muito simples, porque já é de praxe da cultura judaica até o fim do século XIX para o início do século XX, uma diáspora. A necessidade de sair, de se locomover, de andar pelo mundo. E essa história desse povo milenar, que nós conhecemos a partir da Caminho da Luz, aqui eu fazia propaganda do livro, lógico, obviamente, para vocês lerem, como tantos outros povos, ele analisa como se fosse um grande herdeiro da palavra do Cristo. Cristo esse, que nós conhecemos como Jesus, o governador planetário deste orbe e de outros tantos, certamente, inclusive, por que não, aquele que estava lá na estrela de Capela, na constelação de Cocheiro, quando, alguns milênios atrás, e bota milênios nisso, né? No tempo que eu era mais novo, alguns vieram emigrados daquela região para esta terra, este planetinha o terceiro planeta do Sistema Solar, que nós conhecemos como Terra. Vieram para cá tantos povos, né, tantos grupos, e este especificamente trazia algo um pouco diferente. Era, naquele momento, no estágio evolutivo daquele planeta, aquele grupo de pessoas, grupo de indivíduos, grupo de espíritos que tinha uma convicção muito forte, né, na ideia única de um Deus, uma ideia central de um Deus. Então, os demais estavam um pouco titubeantes, digamos assim, estavam um pouco imersos em outras filosofias, em outras ideias, mas este não. Este tinha até incumbência, tal Bandeirantes, de trazer à humanidade,
novas à humanidade daqui, a ideia renovadora do Deus único. Ideia essa que não surgiu com Israel, certamente. Tivemos também um exemplo muito pontual na história egípcia de Akhenaton. Um pouco antes, inclusive, do grande êxodo mosaico, né, de Moisés. Pois bem, isso é interessante porque esse grupo de pessoas, esse grupo de indivíduos que começaram a reencarnar naquela região que a gente chama de Pamir e desceram até o Oriente Fértil, por ali, e se organizaram em várias aldeias, em vários grupos, eles não vieram só, como acabei de pontuar, vieram com outros tantos grupos de espíritos. Há um, em específico, que é a família indo-europeia. Esta família indo-europeia, ela começa a se organizar, a reencarnar também próximo daquela região do Pamir, né, ali entre a Ásia Central, e desce para tanto as margens do rio Ganges, na região da Índia, como também ele vai se estender um pouco mais para a Eurásia, para a Europa, e lá se mescla muito interessantemente com aqueles outros espíritos que estavam encarnados, autóctones, espíritos esses que nós conhecemos talvez como Neandertais, como outros grupos, né, que estavam em processo de evolução orgânica também da espécie. E eles se misturam, se mesclam, formando tribos e várias diferenciadas, mas que tinham algo bem interessante. Eles tinham uma visão típica de mundo, uma visão cíclica de mundo. E esta visão cíclica de mundo organizou todo um processo mitológico e religioso dentro dessa grande família indo-europeia. Já aqueles nossos outros judeus, que nós conhecemos, né, dentro dos semitas, há uma diferença entre judeus, semitas, hebreus. Eu aqui, para facilitar a compreensão, eu chamarei todos de judeus, né? Mas há diferença. O judeu é aquele que promove, né, rotineiramente o judaísmo, um processo religioso. Os hebreus também descendem dos semitas, que vêm lá do último filho de Noé, enfim. Mas eu vou colocar tudo aqui num grande grupo, que não deveria, mas para facilitar a nossa compreensão, colocar todos como judeus. Pois bem, então esses, em contrapartida, eles, como já tinham escutado antes do degredo planetário a mensagem do Cristo, eles possuem uma característica muito peculiar, diferente dos índios europeus. Eles escutavam, eles tinham a facilidade da oratória, da fala, tanto é que você muito bem pontuou na semana passada a facilidade que aqueles cristãos primitivos tinham de ir para as praças. Falar Paulo, por exemplo. Quem já leu Paulo Estevão aqui, por gentileza? Calma. Quem já leu uma vez? E quem já leu duas? 3? É melhor que eu, hein? Eu li 2,5. Eu li 2,5. Mas, enfim, Paulo Estevão é bem claro em relação a isso. A facilidade que Paulo tinha, esse ser que eu chamo... Paulo era um ser tríade, né? Ele possuía capacidade de intelectual e cultural românica, judaica e indo-europeia. Ele mistura tudo em suas cartas, em suas epístolas, em suas falas. Ele mistura tanto a visão indo-europeia e a sua concepção de divindade. E ele também coloca a sua audição do judaísmo. Ao mesmo tempo que ele fala sobre mesclar essas duas culturas em um texto, em uma prática, ele coloca a presença do Cristo nas suas ações, nas suas andanças e na sua capacidade de tocar o outro. Muito engraçado que naquele momento algo muito sui generis aconteceu quando esses dois grandes grupos se juntaram de forma sui generis
naquela região que nós conhecemos de Israel, da Palestina. Algo muito interessante aconteceu há 2000 anos. Porque, digamos assim, falar sobre Messias, sobre pessoas que iriam trazer novas ideias, iriam salvar, era algo até um pouco trivial. Mas falar de amor, de paciência, de atenção, incluir os diferentes, algo que os semitas até então, talvez até hoje, não entendam perfeitamente bem a inclusão das diferenças, mas também incluir com um propósito de conhecer, de compreender, porque para a família indo-europeia o conhecimento é essencial. Dentro da cultura grega, não me importa se você é filho de grego ou não, me importa se você conhece, se você é intelectualizado ou se você não é intelectualizado. Tudo bem? Então, preciso organizar isto. A capacidade que o indivíduo precisa ter de intelectualizar-se, de compreender, de conhecer alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, abranger as diferenças. Conhecer o quê? Esse Deus único de Israel. Isso é interessante. Ele mistura tudo isso. E nesse fervor cultural de 2000 anos atrás, surge um indivíduo único e essencial, que nós conhecemos como Jesus, que fala coisas parecidas com o que alguns falavam naquele momento, mas ele faz alguma coisa a mais. Ele só não fala, ele age, ele toca, ele exemplifica. No texto fala das leis antigas. Ele trouxe alguma coisa das leis antigas, não as leis de costumes. Algumas coisas pontualmente das leis mosaicas. Mas essa lei antiga que ele fala, certamente, são as leis maiores, são as leis divinas, que ele vem e fala. Leis divinas estas que são imutáveis. Para nós que estamos há 2000 anos escutando e vendo o que as propostas do Cristo, já está na hora de deixarmos de ser crianças melindrosas e entender que não são as leis divinas que se submetem aos nossos caprichos. Somos nós que precisamos compreendê-las. Somos nós que precisamos sintonizar a elas. Fides do grego, fé do grego vem de fides. Fides é sintonia, fidelidade. Fidelidade à figura do Cristo ou fidelidade às leis morais que o Cristo nos trouxe? A sintonia a essas leis, nós até agora estamos aqui para mergulhar profundamente nesta sintonia maior. Quando problemas batem na nossa porta, hoje, já um pouco mais adultos, e nós que comungamos desta doutrina, precisamos atentar. Será que eu me desespero? Será que eu enlouqueço? Será que eu vou igual a turba tal gado? Ou será que eu preciso parar, ponderar e analisar o que eu preciso fazer? Preciso usar a minha intelectualidade para isso? Essa é a proposta. Imagine-se há 2000 anos atrás, vendo este indivíduo que tocou no coração de tantos. Não apenas com palavras, mas com gestos. Abraçou hemorroísa, transformou o outro, transformou o outro organicamente no que nós chamamos de cura. Mas a própria Joana de Ângeles, que é a da mentora da casa, nos fala, que estava lá como Cusa, nos fala que toda cura jamais é de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Então eu pergunto, Jesus curou alguém?
Ou será que nós é que temos que nos curar? Ou será que nós que temos que nos curar? Ele falava, não voltes a pecar. Vá, mas não voltes. Quantos voltaram a pecar? Foram curados? Sim. Deixa a resposta. Não preciso responder para mim. Eles são curados do corpo, né? Não da alma. Não da alma. Não foram. Eu só serei curado quando eu começar a compreender as minhas mazelas morais, as minhas deficiências intelectuais. Tão somente quando eu tiver coragem para mergulhar até quanto eu puder nessas leis que esperam para serem entendidas, descobertas e compreendidas. Tal gnose. Porque naquele momento, além de tudo isso, nós temos um gnosticismo típico dos cristãos primitivos, que é a busca incessante do conhecimento, do saber. Então há uma gnose misturada a um helenismo dentro desse caldeirão cultural, que hoje bate à nossa porta novamente. Eu pontuo para você 2 livros para vocês lerem. Estão lá. Eu acabei de ver aqui na biblioteca da livraria. Esse aqui eu não sei se tem lá, não. Eu não vi, não. Cristianismo e Espiritismo, no início do século XX. Interessante. Mas este aqui é mais provocativo. Cristianismo, uma mensagem esquecida. Opa, aqui, ó. Cristianismo, desculpa, pessoal, desculpa aí. Cristianismo, a mensagem esquecida, do Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda, é muito interessante a leitura desse livro. Ele nos lembra, num outro livro que ele fez, que são os Evangelhos Gnósticos de Tomé, do que aconteceu depois da década de 40, nas grandes descobertas, tanto do Egito quanto do Mar Morto, dos papiros que existiram, né, que foram descobertos sobre os escritos contemporâneos de Jesus com novos evangelhos. Evangelho de Maria, Evangelho Gnóstico de Tomé, né, Evangelho de Pedro, e tantos outros, tanto do Antigo Testamento quanto do Velho Testamento. Esses estudos, e outros também que já sabiam da existência há tanto tempo atrás, que nós chamamos como os apócrifos, né, os evangelhos apócrifos, porque não estão dentro do cânone que uma igreja católica, depois de alguns concílios, 200 ou 300 anos do cristianismo, organizou em sua teologia e sua doutrinação, como se não fosse interessante para eles naquele momento, ou que pelo menos não estavam de acordo, enfim. Não vou entrar nos detalhes aqui. Mas o importante é saber que neste livro aqui, o Hermínio Miranda, ele pontua e nos provoca as reflexões sobre que mensagem é essa que o cristianismo esqueceu. E por que a doutrina espírita nos provoca falando que é o cristianismo redivivo? Será que tem alguma coisa a ver com essa mensagem esquecida e que a doutrina espírita nos relembra? Porque eu vou falar algo aqui para vocês que eu sempre gosto de falar e que muitas pessoas não gostam de escutar. Mas espiritismo não é religião. Espiritismo é doutrina. Isso tem tudo como diferença. Isso é um diferencial ímpar. Porque se não é religião, não tem corpo. Ele é uma doutrina de tríplice aspecto. Eu preciso desses 3 aspectos para encarar as minhas sombras e fazer espargir a luz na minha vida. Da mesma forma que o conhecimento gnóstico, helênico, de visão e audição dessas 2 grandes culturas românicas, indo-europeias e semitas, favoreceram aqueles que lá estavam, há 2000 anos atrás, bebendo da fonte direta dos discípulos e dos apóstolos, e que não do próprio Cristo, que incentivou a cada um a entender, a buscar um conhecimento, a compreender as suas dificuldades, a alimentar a alma para se transformar. Eles estavam lá e escutaram. Talvez, quem sabe, algum de vocês que estão por aí, ou nós que estamos por aqui, talvez pudéssemos estar por lá também.
escolhendo Barrabás, com suas ideologias temporais de melhoria de um todo, impunhando luta e diferenças, não era tão atual. Ou Pilatos, herdeiro de tradição, lavando suas mãos, também bem atual. Os problemas são os mesmos que antes, esperando, aguardando 2000 anos por uma nova proposta de resolução. E nós ainda estamos na crença tola de uma religião passageira. Porque não temos a coragem de visualizar o Espiritismo como uma doutrina tríplice. Eu não dependo de estar aqui na casa espírita para ser espírita. Eu não dependo de beber água frutificada para me tornar melhor, e nem de paz. Eu não dependo de uma mesa mediúnica no dia de quarta-feira, 7 horas da noite, para desenvolver um processo mediúnico. Isso é do cânone de uma possível religião que está se organizando. Mas não é da crítica, observação, da análise. Que Kardec, cadê ele aqui? Está em algum canto aí, alguma foto que eu vi. Nos propôs. Em algum momento cheguei, eu falei um dia numa casa espírita, perguntava, Eunap, você faz evangelho no lar? Eu cheguei e falo, às vezes. Às vezes. Mas sentar para abrir o livro, às vezes, quando me lembro. Mas não pode? Eu falei, por que não pode? Não, porque você tem que ter a egrégora da sua casa. E o Senhor, preciso do evangelho na minha vida, no meu coração. Eu preciso ler as palavras do Cristo na minha alma e me esforçar ao máximo para me transformar como uma pessoa melhor. Aí, aonde eu estiver, com quem eu estiver, possivelmente eu terei capacidade de assimilar, de escutar os bons espíritos. Mas é isso. Mediunidade é uma das possibilidades, é uma das potencialidades da alma. Ela está em todo canto, em todo momento. Precisa ser desenvolvida, apurada, observada, analisada, quando você achar conveniente. E dentro da sua transformação interna, da sua transformação moral. Não é isso. O Evangelho do Cristo é para ser feito no teu lar, abraçando a sua filha, seus filhos, a sua esposa, concentrando-se naquilo que é primordial na construção de um lar, que não é fácil, principalmente nos dias de hoje, onde novamente os mesmos problemas de antes chegam, batem à tua porta. É a necessidade de você estabilizar na sua vida financeira, é a necessidade de você tomar alguma posição. São necessidades mil, que são necessárias e que batem na sua porta para você fazer as suas escolhas. Como você vai reagir a essas escolhas? Como você vai escolher o melhor caminho, o melhor momento? Como você vai absorver os nãos que a vida vai te dar? O que tu irás fazer com os sims? Eunápio, eu às vezes fico pensando, eu tenho uma culpa muito grande. Por quê? Eu estou aqui como CEO de uma grande empresa, estou ganhando meus milhões. É ótimo. Se estiver sobrando, você pode me dar, depositar na minha conta. Mas isso não tem algum problema? Tem problema. O problema é você ganhar R$1, ganhar R$1 milhão. O problema é o que você faz com esse dinheiro para receber e o que você faz depois. Não é isso? Não é isso. Eu queria ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, mas eu não consegui passar, não consegui fazer a faculdade. Eu sou um contador. Eu falei, ótimo. Eu queria salvar pessoas.
usa a sua contabilidade para dar vida a novos empreendimentos que vai gerar tantos empregos. Vai reorganizar finanças tributárias para sobrar um dinheirinho cá mais no ordenado da casa, uma reorganização financeira, porque é como o próprio texto falou, dai de César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Eu preciso ver no mundo. Não é isso. O cristão é isso. Viver no mundo de forma simples, sem muitas complexidades, mas de plena, dentro dos limites que você vai ter a capacidade, diuturnamente, de aumentar um pouco mais esses teus limites, dentro da tua visão moral e ética cristã. Essa é a proposta. A proposta, na realidade, não é muito complicada. É muito simples. O difícil é nós termos coragem de fazer. O difícil é nós termos a ousadia de sermos bons. Eu falei um tempo atrás e continuo a falar. Não basta hoje em dia mais fazermos o bem. Não basta. Porque fazer o bem, muitos podem fazer o bem. Hoje precisamos fazer o bem sendo bons. E fazer o bem sendo bons precisa de coragem para entender seus limites e seguir o que deve ser feito. Vejamos. Pergunta 918 do Livro dos Espíritos, que eu não decoro. Porque eu não tenho capacidade para decorar. Não é nem por nada, não é porque eu não tenho capacidade para decorar. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia? Através da bondade dele. Prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Fazemos isso diuturnamente? Nos esforçamos para fazer isso? Porque eu não estou aqui para ser Chico Xavier, nem estou aqui para ser Jesus da noite para o dia, não, tá? Não tenho nem mínima pretensão disso. Mas eu quero me esforçar. Eu, às vezes, Eu tinha uma pessoa que me perguntou, tinha algumas dúvidas de matemática, para poder ajudar a gente. Aí eu ajudei durante um tempo. Depois eu ajudei a irmã dessa pessoa em bioquímica. Ah, meu Deus do céu. Pois bem, depois de quase 4, 5 meses, 2, 3 meses que ela estava desesperada para matemática, ela precisava de 7 para passar, o médio. Ela tirou 6,9. E foi para a final precisando de 3. 3 ou 4. 6,9. Ela passou. Mas eu quero tocar num assunto que eu achei muito interessante. Ela chegou para mim depois e falou 6,9. Eu falei, estou chateado. Eu falei, por que você está chateado? Não, porque eu tirei 7, tudo bem. O importante não é você tirar 7, o importante é você se esforçar. Se você for tirar 7, ótimo. Se você tirou 6,9, você se esforçou para tirar 6,9. Você fez hoje, talvez amanhã, numa outra prova do ano que vem, você poderá tirar 7 em outro momento. Porque esse teu estudo é acumulativo. Desaparece. Aí ela olhou para mim e falou, pois é, mas eu vou tirar 3. Eu falei, o mínimo é 3. Depois ela foi para a final, precisando de 3, tirou 8. 8. Ótimo, passou, feliz da vida e contente. Eu falei, pois é, a vida é assim, a mesma coisa. Às vezes a gente quer tirar 7, 8, mas não consegue, porque temos limites. Precisamos respeitar esses limites. Precisamos entender a nossa capacidade. Novamente eu falo, estou sendo repetitivo propositalmente. Temos que ter a coragem de entender os nossos limites, até onde eu posso ir. Eu não posso dar mais.
E as leis divinas são tão sábias que pede cada um somente aquilo que ele pode dar. Não mais. Tudo bem? Então, hoje você tira isso, amanhã você pode tirar uma nota melhor. Na vida nossa é a mesma coisa. Eu não quero ser Chico da noite para o dia, Divaldo, nem um avatar, não vou ser. Primeiro que eu não quero, não é por aí. Porque já não me interessa a superficialidade das transformações internas. Porque a transformação não é quantitativa, é qualitativa. Então eu preciso me transformar paulatinamente, seguidamente, continuamente, para conseguir alguma coisa. E que coisa é essa? A felicidade. A felicidade tão falada pelos gregos antigos e tão dita pelos evangelhos. Feliz. E quem pode ser feliz? Aquele que consegue dormir à noite e falar, eu fiz o máximo que eu pude hoje. Eu tentei ser melhor, perdoar, compreender, tolerar. Eu não consigo ainda amar aquele que me deu um tapa na cara. Não. Jesus também não é nem hipócrita, não pede para você amar. Agora não. Aprenda a esquecer, a ter paciência. Devagarzinho. Os milênios irão passar e quando você menos notar, você já está amando. É assim. Mas a gente não consegue. Nós estamos presos. E o convite para a transformação divina bate a nossa porta desse mundo de regeneração que está aí. Sabe lá Deus quando. Sem datas, mas está aí. E a gente não tem coragem de gerar, regenerar. Mundo de regeneração, de gerar novamente. Nós não temos coragem de gerar novas ideias, novos valores. Se não temos a coragem, não estaremos contidos naquele mundo. Porque só estará contido naquele mundo aquele que tiver a ousadia de gerar novas ideias, novos valores, diante da escala eterna e imutável do Cristo, de compreensão, de tolerância, de amor, de caridade, de paciência. Caridade essa que volto a falar na pergunta 886. Olha só, 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus, Kardec faz umas perguntas muito engraçadas, né? Só ele mesmo para fazer esse negócio de pergunta. Eu não saberia responder nada, nem perguntar aqui. Aos espíritos pacientemente respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ele falou aqui ele falou aqui em sacola de comida para dar para as pessoas? Em sopinha? Descascando cenoura e falando mal da colega. E chorando ainda, né? Ele falou disso? Não falou. Venha para o centro espírita e traga 1 quilo de alimento. Fala para mim dos evangelhos canônicos que nós conhecemos dos 4. Quantas vezes Jesus matou fome de alguém? Então, somente 2. A primeira não foi fome, foi bebida que a mãe pediu, né? O primeiro milagre dele foi bebida. A segunda foi lá a multiplicação dos peixes. Pontualmente. Mas a fome da alma, ele matou diuturnamente. Mas a gente não pode esquecer disso. Porque a doutrina espírita, ela está lá de forma lógica e organizada, usando uma filosofia, usando a análise, a observação dos fatos, uma ciência propriamente dita, diferente da ciência que nós conhecemos do Renascimento, que foi beber novamente das fontes indo-europeias de análise de organização de pensamento, típico daquele grupo que vieram lá de Capelinos.
é outra ciência. A ciência espírita é uma diferença, são ciências de conhecimento, de informação. Eu não posso pegar um espírito, colocar dentro de um beck, dentro do Elemaia e fazer experiências com ele. Não posso ainda. Mas não posso. Então a ciência espírita é outra. Não é essa ciência vulgar que a gente conhece, que a gente, vulgar no sentido do dia a dia dos homens. Tudo bem ordinário? Não é isso. É outro tipo de ciência. É uma cadeia de informações aneladas que você consegue chegar a certas conclusões óbvias. E essas conclusões óbvias, elas bebem na fonte de um processo religioso, não de uma religião, de um processo religioso. Então, batendo na sua porta as dores do mundo, convide-a para entrar, para conversar e para perguntar o que ela quer contigo. Depois de 3 xícaras de café, uma que você vai analisar com a ciência, a observação da análise, por que a dor está batendo na sua porta. Segundo, você vai conversar na segunda xícara de café sobre a análise que ela tem de observar os fatos. O que eu posso fazer? A causa e efeito. Será que eu tenho culpa? Será que eu não tenho? Será que eu tenho problemas para resolver, para resolver essa dor? Será que eu não tenho? E depois da 3ª xícara de café, você vai se elevar ao pensamento ao mais alto e vai arrematar finalmente as suas conclusões. Isto é doutrina espírita. E isto há um amálgama em tudo isso, que a bondade é a decisão de ser feliz e ser bom. Porque a felicidade, como muito bem já fala, é um estado de espírito. Você não vai encontrá-la aqui, nem amanhã, nem depois da manhã. E nem vai encontrá-la no mundo dos mortos, na erraticidade. Não, não. Você vai pulsá-la na tua alma, quando você compreender. Certamente, Jesus foi extremamente feliz nos anos que aqui esteve. Ele não poderia ser infeliz. Poderia? Não. Poderia ter algumas tristezas, porque não teve algumas alegrias, mas não infeliz. Não infeliz. Porque ele sabia que tudo isso é passageiro. Porque ele sabia que aqueles que lá estavam naquele momento, que não entendiam o porquê que ele ali estava, um dia iriam entender. Iriam sair pelo mundo a divulgar, também com gestos, também com palavras, também com sentimentos, a sua mensagem, que não é dele, é do Pai, não Jeová, e sim um Deus maior, cósmico, universal, que eu, nem você, nem ninguém entendemos. E por enquanto, por assim basta. Por assim basta. Porque a verdade era dele. Ele não poderia ser infeliz. Tinha muitas alegrias, mesmo sabendo das dificuldades que iriam passar. Dificuldades essas necessárias para impregnar na retina espiritual da humanidade aquilo. E que a gente às vezes tenta esquecer. Então o convite de hoje, entre pontos aqui e acolá, é para termos a ousadia de sermos bons e de fazer o bem, onde tivermos, com quem tivermos. Temos calma. Sairmos pelo mundo como aqueles 500 saíram após a morte física de Jesus. A cantar pelas praças do mundo, a abraçar as diferenças, a se misturar com todos, compreendendo que cada um só pode dar aquilo que tem. Entendendo que a caridade maior é a benevolência, é a paciência, é a compreensão, é a tolerância. É insuflar no outro que ele também tem capacidade de se transformar, de ser melhor. É chegar para o outro e falar, se tu quiseres, a minha mão está aqui, mas eu não posso te carregar. Não posso, porque o mal me carrego.
Não posso te carregar. É linda pegadas na areia, não é isso? Ah, é tudo que o ego quer. Que o outro me carregue. Mesmo eu estando cansado, eu quero que o outro me carregue. É assim? Não é. Então, meus queridos amigos, fiquemos com o cantar da esperança, de que ele sempre falou para a gente. No mais, lá estarei. Aqui, certamente ele está. Hoje, ontem e amanhã. Nos insuflando, nos inspirando, falando aos nossos ouvidos, mostrando imagens ao mundo e a nós, de que podemos ser algo mais, de que podemos seguir rumo ao belo, ao justo e ao bom. Obrigado pela paciência, né? Obrigado pela paciência de vocês também, aí de casa. Abraço para todos. Fiquem em paz e muito grato. Obrigado pela parte que me toca. Obrigado pelo convite, tá? Desculpa qualquer coisa, espero que vocês tenham gostado. Eu indiquei para vocês 2 livros, não é isso? E mostra os livros. Eu indiquei isso aqui, ó. Mostra de novo, bota aqui na câmera. Aqui na câmera, cara crachá aqui. Tá aqui. Esse aqui é A Caminho da Luz, que todos, obviamente, devem conhecer. Esse aqui é o Cristianismo e Espiritismo do Leon Denis, escrito lá para os anos de 1910, 1915, se não me falha a memória. Tá? Nos anos 80, ou beirando os anos 90, o Hermínio Miranda escreveu esse aqui, Cristianismo, uma mensagem esquecida. Também tem outro muito bom dele, que é o Evangelho Gnóstico de Tomé. Mas quem gosta dos romances, né, eu também não posso esquecer. Né? Então vamos lá. Vamos lá. Nós temos Paulo Estevão do Chico e do Emmanuel, nós temos há 2000 anos, há 50 anos depois, Eva e Cristo. Todos eles contemporâneos da época de Jesus e no máximo 150, 200 anos desse cristianismo primitivo. Leiam com calma. E nós temos também outros 3 romances que eu acho muito interessante, que é Episódios da Vida de Tibério, do Rochester. Né? Episódio da Vida de Tibério é engraçado, porque segundo o livro da Vera Krishnanovskaya, que é a médium russa do John Whitmore do Rochester, né? Era uma das encarnações do próprio espírito Rochester, o Tibério. E Tibério é o imperador contemporâneo de Jesus, né? Que ficava na ilha de Capri, né? Que teve o seu sobrinho, que é Nero. Família complicado. Mas enfim, a nossa, depois dessa não reclamo da minha. Não reclamo da minha. E depois temos Herculano, também do Rochester, é um romance histórico muito bom. E lá no finalzinho nós temos Sinal de Vitória. Sinal de Vitória fala sobre Constantino e a sua mãe, Helena, sobre a construção, depois do Concílio de Nicéia, né, e a organização desse cristianismo, um pouco muito diferente do que era o primitivo, na construção de uma igreja católica. Né? Então tem esses romances, que eu não trouxe aqui, porque daqui a pouco é trazer uma mala cheia de livro, não dá, mas enfim, espero que vocês tenham uma boa leitura, tá? Leonardo, a gente te agradece demais. Bebe uma aguinha. Bebe uma aguinha, né? Deixa eu pegar. Aguinha, né? Merece uma aguinha. Uma aguinha, né? Pegar um marcador de texto. Aqui essa aguinha. E a gente que observando essa parte do cristianismo primitivo, o quanto o homem interferiu no que Jesus disse, no que Jesus fez, né? Porque, infelizmente, as sociedades vão adequando. Pois é, a espiritualidade dos seus interesses, né? E isso é o meu medo. O meu medo não, o receio que eu trouxe para vocês é justamente isso das minhas falas, que eu vi observando, que a gente não pode incorrer no mesmo erro com essa doutrina. Nós não podemos incorrer no mesmo erro. E às vezes a gente costura alguma coisa. Repetir uma história que a gente já sabe que não deu certo. Não deu certo. Não é isso? Isso. Se a gente tivesse... tudo bem que o livro A Caminho da Luz nos fala que, independente das situações obscuras pelas quais a mensagem do Cristo passou durante esses 2000 anos, há toda uma programação. A nau não está sem um piloto, né? O Cristo está lá fazendo a gestão, né?
o CEO, o CEO do planeta, está lá ele. Mas se a gente puder facilitar a vida do homem, melhor, né? Oh, meu Deus do céu. Né? Se a gente já pudesse ser melhorzinho, melhor Pois é, pra gente. melhor pra gente, né? Melhor pro próximo. Facilitar ele, né? Porque certamente ele tem outros homens para tomar conta, E para de ficar lá gerir. em cima assim, vai, filho, vai. Vai que eu tô aqui, meu Deus. Vai. Bora, meu filho. Bora, porque essa capacidade de doar-se, né? De ser bom, de imantar o imaterial e o material com amor, como ele fez, como o livro muito bem pontua, desde lá dos primórdios da organização da galáxia, quem sabe até antes do Big Bang, né? É amor. É treino. Porque é um espírito que certamente a sua história evolutiva pode não ter sido nem desse espaço-tempo. Muito provável. Pode ter sido em outro espaço-tempo. Mas essa história é para outro bate-papo. Outro espaço-tempo. Né? E ele veio, encarnou no mundo durante 33 anos e pontuou coisas simples para a gente começar a aprender a amar e sermos um dia co-criador igual a ele. Não é isso? Isso. Obrigado pela paciência. E agora que você já bebeu a aguinha, a gente fica aqui segurando o palestrante. É uma estratégia que ele não conhece. Né? Não sabia isso não, hein? Essa parte eu não te contei. Não, então fala. A gente dá uma aguinha, bate um papinho e convida para a prece final. Faço. Mas antes, a Darcy vai me dar uma cola aqui que eu fechei aqui. Próximo sábado. Como as influências espirituais afetam nossas vidas. Norma Benjamin, com o tema Como as influências espirituais afetam nossas vidas. Muito bem. Se você elogiou a memória das mulheres, a minha falhou agora. Falou agora, né? Tá certo. Mas Que você time? lembrou de ter elogiado a memória das mulheres. Meu Deus! Tá certo. Mulherada danada. Tá certo. Então, agora que eu já dei um descanso para ele, Leonardo, Vamos? vamos, por favor? Vamos lá. Muito obrigada. Os passistas, por favor, se posicionem. Vou te avisar que a lista vai ser mostrada com a John. Filho, Ai, amigo Jesus. Mais uma vez cá nós estamos contigo. Pensando, refletindo. Entre uma pedra ou outra, a semeadura de alguma planta, de algum verde, de alguma flor, que traga o perfume da renovação, que traga o colorido da concórdia, que traga o tapete florido da esperança. Não é fácil, amigo, tu bem sabes. Mas fica conosco, espera conosco. Tu, com teus mensageiros de paz e luz, que de forma incessante, paciente, amável, permanece aqui, nesse orbe, um dos braços dessa Via Láctea, de tantas outras pelo universo sem fim. Fica, amigo, espera mais um bocadinho, a gente consegue. Devagarzinho, a gente consegue. E assim, com essa palavra de esperança, desejamos paz, saúde e novos dias. Que assim seja.